Muita paz, muita luz. Seja bem-vindo, Flor, Jag, Live Queiroz, Fernando, Hamilton, Santo, Observador, Fraterna, Sil. Tudo, mas tudo de bom mesmo. É como eu sempre digo, um abraço de várias voltas. Antes de passarmos aos estudos propriamente dito, eu agradeço a espiritualidade dos dois planos, naturalmente, sobretudo a espiritualidade encarnada, porquanto, mesmo se ela não estivesse aqui, nós teríamos condição de fazer os estudos, mas não teria aquele entusiasmo, não teria aquele, insight. Eu chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Muita luz e paz, tudo de bom. Boa tarde a todos novamente, ao Décio, Observador, a Lívia, Jaque, Hamilton, Fernando, Fraterna e Flor. Sejam todos bem-vindos na nossa salinha de estudo, onde hoje vamos estudar o livro 7, capítulo 9, 11. E sendo assim, então, eu peço licença para fazer a prece de abertura. Então, vamos todos juntos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado tão querido, agradecer por mais esse dia, por mais essa tarde, por estamos aqui reunidos em seu nome, para que juntos estudarmos mais uma vez essa doutrina maravilhosa. E sendo assim, vamos então iniciar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga intuam o nosso amigo Décio para fazer o estudo para nós. Então, um beijo a todos. Passando, Décio, obrigada. Muito obrigado, minha irmã. Novamente eu pergunto a toda a equipe, a todo o grupo, se o som está adequado. Ok, muito obrigado. Como de sempre, e novamente a gente agradece a espiritualidade de uma maneira geral e em específico os espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os protetores, os anjos guardiães desta sala. E antes de a gente dar os nossos estudos, minha amiga e companheira eterna, fraterna, nós estamos guardando um posicionamento seu para nos brindar com os estudos na área do comportamento humano, porque a nossa fraterna é psicóloga e sempre ela tem ministrado, e já que teve a oportunidade de fazer, ministrado estudos. Então estamos aguardando, eu e a Sil estamos aguardando. E relativamente à programação da sala, aquele dia que você escolher, não há problema, porquanto os estudos daquele dia nós prorrogaremos para 7 dias subsequentes, vez que nossos estudos são sistematizados e sequenciais às 7 obras de Kardec, não tem problema. Live Queiroz, Olívia Queiroz, seja bem-vindo. Meus irmãos, mais uma vez eu solicito, como de costume, para colocar um número de 1 a 288 para que possamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de César Passolino, para continuarmos nessa harmonia. Por gentileza, digita na tela um número de 1 a 26, Lívia Queiroz digitou, e 201, Hamilton Santos. Vamos ler essas duas. 26. E quando nós falamos Lívia Queiroz, estamos falando aqui desde o irmão X propriamente dito até o Orives. Seja bem-vindo, Orives, a Sala Luz no Caminho. Estamos falando até Orives. Lívia, afaste dos ambientes malsãos. Quer dizer, malsãos é ambiente desagradável, ambiente pernicioso, ambiente que está mais próximo ao vício do que à virtude.
Lívia, evite as pessoas mal intencionadas. No entanto, se sua presença puder melhorar, sem que com isso sofra sua alma, leva sua virtude mesmo ao antro do vício. Mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, em que seu raio de luz e calor dali se afasta de enlameado e fétido. Seja você o espelho vivo de sua fé. Então, Lívia, a gente deve, de uma certa forma, afastar daqueles ambientes malsãos, daqueles ambientes que não nos direciona a um propósito virtuoso. Mas, se porventura nós temos condição e temos sustentação psicológica de frequentar esses ambientes e dar uma luz às pessoas que ali estão desviadas, é extraordinário. Porque Jesus disse com propriedade: são os doentes que precisam de médicos. Tá, a nossa amiga fraterna aí, ela tem um consultório, ela atende pessoas com disfunções neuronais, com problemas depressivos, etc. Por quê? Porque ela é uma profissional da área. Então, se eu tenho condição de frequentar esses ambientes e de jogar uma luz na escuridão que ali reina, extraordinário. Se eu não tenho essa estrutura, é bom eu afastar, é bom eu não conviver, porque ao invés de ajudar, sou, por outro lado, influenciado. E a nossa amiga, ou o amigo Hamilton Santos, ele colocou 201. Vamos, sempre nós lemos um, mas vamos ler 2. Hamilton Santos. Hamilton, observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você, ninguém pode comer por você. Assim também ninguém pode curá-lo. Só você mesmo pode se curar. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer o seu corpo revigorar-se e libertar das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Já foi dito pela espiritualidade e a própria psicologia moderna diz que tu serás aquilo que pensas. Se você pensa de forma errada, se você pensa de maneira má ou malsã, você naturalmente vai atrair, em termos de vibração, espíritos que está naquele diapasão, que está naquele viés. Então, se você pensar bem, pensar de forma proativa, pensar positivamente, você vai atrair esses espíritos que estão nessa mesma sintonia. Por isso que a prece é válida. Ourives coloca: ninguém acende uma luz e a coloca debaixo do alqueire. Justamente, Ourives. Ninguém acende essa luz. Então você tem que acender a luz para dissipar a escuridão. E, por outro lado, para você disseminar as suas doenças, é você mesmo. E dentro da própria doutrina, relativamente à parte obsessiva, à parte mediúnica, ou seja, a influência perniciosa de espíritos que quer nos induzir, que quer nos direcionar para determinado ponto ruim, compete-nos a nós mesmos a colocar o pé no freio, obstacular, dizer: eu não quero. Porque se você não fechar a porta, se você não fechar a janela, o ladrão entra, o mau espírito sair. Então você é obsediado, você é influenciado porque você de uma certa forma permite. Pense positivamente, pense de forma altruisticamente, de forma que você modifica, nós modificamos. Ah não, Décio, isso de uma certa forma é difícil? Sim, é difícil, mas você faz hoje um pouquinho, amanhã outro, a hora que você menos esperar, a gente consegue. E você já observou que certas pessoas, como vai, Sil?
Ah, menina, eu vou como Deus quer, eu tenho sofrido, eu tenho isso, eu tenho passado por aquilo, meu filho, a minha filha está nesse ou daquele jeito. Outra pessoa pergunta ela pela mesma forma, sempre a Sil não está bem. Ora, vai acabar que amanhã ou depois, a maneira dela falar, a maneira dela colocar, ela vai começar a sentir bem. Seus parentes vão adoecer, ela vai adoecer. Por quê? Nós somos aquilo que pensamos. Hamilton coloca, mensagem abençoada no meu caso pessoal. Obrigado, meu Deus. E realmente, né, Hamilton, as coisas vêm não por acaso. As coisas vêm no devido momento, naquele momento certo. Muito bem. Meus irmãos, Carlos, seja bem-vindo. Parece-me que é Carlos Vaz, Carlos VZ. Muita luz, muita paz. Muito bem-vindo à Sala Espiritismo Luz no Caminho. Hoje vamos estudar a quarta obra dita básica de Allan Kardec na codificação, ou seja, O Céu e o Inferno. Obra pouco estudada na doutrina, no meio espírita. Pouco estudada. Porque uma obra, a quarta obra, ela lá no livro dos Espíritos, relativamente à consolação, é uma obra em que Kardec evoca espírito na sua segunda parte. Ele começa a falar da criação, dos anjos, dos demônios, hoje vamos falar sobre demônio, dos espíritos felizes, e no final da obra tem alguma coisa superior a 100 evocações, onde o mesmo, ou seja, Kardec, evoca espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos alegres, espíritos tristes, espíritos que estão assim extremamente estraçalhados, e ele faz essa vocação, faz os tipos de entrevista e coloca nesta obra. Então, uma obra extraordinária. Lá a gente vê desde um espírito impuro até um espírito dadivoso, um espírito da pleiade da codificação. Então é muito importante nós lermos. E relativamente, meus irmãos, a demônio, o que são demônios, isso aqui está no capítulo 9, relativamente aos demônios. E Kardec começa fazendo uma contextualização na obra que demônios, na verdade, eles existem desde a criação do mundo. Evidentemente que, mais no final dos nossos estudos, daqui uns 20, 25 minutos, vamos falar relativamente o que é o demônio dentro da visão espiritista, dentro da visão espiritual. Ligeirinho, seja bem-vindo, Miriam, pela mesma forma. Meu amigo Balk, também pela mesma forma. Então, gradualmente, vamos fazendo as colocações para, no final, falarmos relativamente o que é demônio segundo a visão espiritista. Quero, e é oportuno, meus amigos, que vocês interajam no texto. Até, como eu sempre digo, eu falei isso, já a Miriam estava junto, a própria Sil, para a gente não ficar engessado, ou seja, ficar tão somente diante daquilo que nós planejamos, diante daquilo que nós estudamos. Então é oportuno, sobretudo dentro dos estudos. E hoje nós estamos estudando Demônios, que é o capítulo 9 desta quarta obra. E é bom nós voltarmos, sempre eu falo, e não canso de dizer, eu acho que isso é extraordinário. Certa vez um pastor chegou para mim e disse: Décio, a doutrina de vocês é extraordinária, mas vocês massificam, repete, fala alguma coisa veementemente e repete sempre. Mas a verdade, quando a gente repete, quando a gente fala, isso vai solidificar conceitos. Porque ontem mesmo eu estava assistindo, Divaldo estava na nossa cidade aqui, eu estava sentado a 3 metros dele. E é bom que eu acredito, isso aqui é um pensamento pessoal, e todas as vezes que há um pensamento pessoal, eu faço questão de externar e sublinhar, não, isso aqui é meu. Eu acredito que foi uma das poucas vezes, ou se não uma das últimas, aonde ele vai nessas cidades pequenas, nesse estado pequeno como o meu,
Lá nós estávamos no auditório, 480, as pessoas que chegaram, eu cheguei lá às 5h30, eu cheguei às 5h30, a palestra começou às 8h30, veja bem. Então 480 encheu um ginásio de esporte ao lado. Infelizmente, numa determinada altura, o som não foi adequado no telão lá. Mas assistir telão por telão, nós temos hoje a cibernética, a internet, que nos dá a oportunidade de assistir diversas palestras, inclusive com o próprio Divaldo. E eu sentei, e o Divaldo falava lá, olha, falou justamente isso aqui, relativo à repetição, a você falar uma coisa, reportar, voltar. Então, por isso que nós dizemos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte fala da criação, é a parte filosófica, o que eu sou, o que é Deus, o que é o Espírito, de onde eu vim, que posteriormente fala da criação, propriamente dito, que surgiu o 4º livro da codificação, que é a Gênesis, o 5º, que é a Gênesis. A segunda parte do Livro dos Espíritos é a comunicação dos espíritos e o mundo espírita. Surgiu o quê? O Evangelho, o livro dos médiuns, que é a parte ciência. E a religião, que é extraordinária, e a partir da unificação, ou Bezerra de Menezes preocupado com o estudo tão somente filosófico e científico, o que na França ou na Europa, de uma maneira geral, estava assim estudando, e lá a doutrina tinha arrefecido. E hoje, na própria França e Portugal, França, Estados Unidos, o espiritismo que lá tem é pela força, pela pujança, pela determinação dos brasileiros. Então, a terceira parte, relativamente a decorrência do que significa a filosofia e a religião, nasceu a parte moral, que aqui no Ocidente nós chamamos religião. Então, nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. E a 4ª parte, que é das leis, como é que é? Das predições foi a Gênesis. Aqui é relativamente a evocação dos espíritos, tudo, nasceu o livro O Céu e o Inferno. E aí, meus irmãos, muitas vezes, e a maioria do centro estávamos falando relativamente ao estudo passado, porque dentro dos próprios centros espíritas, a maioria, um bom percentual, com relação à mediunidade, acha, porque a mediunidade ela ocorre de 2 maneiras. A que você evoca ou a comunicação espontânea. A comunicação espontânea é dita pela... Você não deve ter só a comunicação espontânea, mas a nossa doutrina nasceu substancialmente, ou sobretudo, da evocação. E esse livro, Céu e Inferno, notadamente a segunda parte, como dissemos, é relativo à evocação, às evocações. A origem da crença dos demônios. Ora, eu sou alegre, eu sou triste, sofro expiações, sofro as vicissitudes da vida em decorrência dos meus próprios atos ou em função de uma ação, sobretudo de vidas precedentes, como diz Divaldo, de vidas transatas. Ora, então, as dores, o sofrimento, a expiação em si, as aflições, que foi objeto até dos nossos estudos anterior, ou são desta ou da outra vida. Mas o que ocorria relativamente aos tempos anteriores, ou os tempos iniciais, de que disseram e diziam às pessoas que esse sofrimento era em decorrência, ou eram em decorrência dos demônios, né? Da ação demoníaca sobre o ser. A crença num poder superior e instintiva, diz Kardec, no homem, encontramos-la sob diferente forma em todas as idades do mundo. Então, se eu sou, vamos dizer, mais inteligente ou propenso para uma determinada ação, eu
tem a participação de um anjo mais evoluído. Por outra, se eu venho ou se eu tenho alguma dor de cabeça, sinto alguma ação em algum órgão, maléfico, uma perna, eu manco, eu tenho uma perna seca, um braço aleijado ou alguma coisa que dificulta o meu ir e vir, ou num caso relativo a propriamente no pensar, então aquilo vem do demônio, vem de um anjo. E esse anjo é, sobretudo, um anjo decaído, porque, segundo essa visão, Deus fez os anjos todos perfeitos. Num determinado momento, um dos anjos se rebelaram e decaiu-se. E esse anjo, por ser contra Deus, ele foi denominado Satanás, o demônio, não o demo de Sócrates, que é considerado gênio. Há também outra vertente teológica, que Deus criou eternamente o anjo para ser aquele espírito que de uma certa forma nos atazana, nos direciona, nos impele a fazer o mal. Isso de uma forma eterna. Catinha, seja bem-vinda. O Anista pela mesma forma. Carlinha não tinha cumprimentado a sala Luz no Caminho. Então veja bem, senhores e senhoras. Se Deus, sendo humanamente bom e justo, criar um ser voltado eternamente para o mal, se ele criou aquele ser voltado para o mal, ele já não é soberanamente bom e nem justo. Não é bom porque criou um ser para o mal. E não é justo porque criou, por exemplo, Catinha, que é uma pessoa extraordinária, para o bem e para a feitura das coisas extraordinárias, e criou, vamos dizer assim, o irmão X com tendências malsãs, com tendências maléficas. Então Deus utilizou uma balança com dois pratos e duas medidas diferentes. Ou por outra, Deus jogou o dado. Vai fazer aquele determinado espírito. Pega o dado, joga 5. Bom, o número 5 diz que aquele espírito deve sofrer, e quando não sofrer, ele vai fazer o mal e tem que portar dessa forma. Então, de duas uma, ou Deus é injusto, ou simplesmente joga com a sorte. E qualquer uma destas características desqualifica a sua bondade, a sua perfeição, a sua natureza pura, deixa por consequência de ser Deus. Deixa por consequência de ser Deus. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e os seus respectivos efeitos. Trocando em miúdo. Ora, eu nessa encarnação, Orives diz, Deus não criou bem e mal, nos criou simples e ignorante. Muito bem, né, Orives? E além de simples, e esse ignorante que Orives coloca na área de texto, é sem conhecimento. Deus criou-nos simples e sem conhecimento. E com a propensão de sermos determinado dia, e assim o seremos, espíritos perfeitos, espírito dadivoso, porquanto ainda vamos estar no mundo celeste. Hoje estamos mais próximos da primitividade, da barbaridade, do que da angelitude. Vamos estar lá? Sim, perfeitamente. Vamos estar. E ele à frente coloca, isso Orives coloca, depende da escolha do caminho. Com certeza, meu irmão. Depende da escolha dos caminhos. Nós vamos de um ponto A ao B. Uns tergiversam, dão volta, passa por determinados locais que vai atrasar a sua viagem. Outros já vai. Eu estava assistindo aqui na Federação, isso ano passado, para ressaltar isso que você está colocando, Orives, uma palestra com o Nestor Mastor, presidente da Federação.
E num determinado ponto da palestra lá, ele disse o seguinte: nós espíritas, nós espiritistas, ao morrermos, ao desencarnarmos, vamos sentir assim o coração muito apertado e bastante arrependido. Por quê? Porque nós sabemos que, estando aqui na carne, estando, em muitas vezes, muitas não, quase sempre nós estamos aqui, e lá no plano errático, que é o que intermedia uma encarnação à outra, escolhemos a nossa missão, as nossas provas, a nossa expiação. E aqui nós temos a oportunidade de aurir, de fazer, de obrar para o bem, ou seja, aquilo que a espiritualidade falou a Kardec, ser homens perfeitos. E não somos, na maioria das vezes. E ao desencarnar e lembrarmos que aqui passamos 70, 80 ou 90 anos, vamos ficar extremamente arrependidos. Mas Deus, e voltando ao estudo, na sua bondade infinita, na sua justiça ampla, Ele nos dá a oportunidade. Assim, estava eu, Miriam, nos estudos, passado relativamente ao capítulo 9, com relação aos aflitos, um determinado industrial tinha 2 obreiros, 2 trabalhadores. Um morreu antes de fazer o trabalho. E o outro, no decorrer do dia, chegou ao final e falou: ó, meu senhor. E ele percebeu e sentiu que ficou, vamos dizer assim, de uma forma tosca, enrolado no cabelo das pernas. Não fez nada. Mas aí o que o industrial falou? Não, amanhã é outro dia. Então, assim como o sol nasce para clarear e tornar mais límpido a escuridão e dar-nos uma oportunidade no dia seguinte para reparar a nossa inação no dia anterior, Deus, na sua bondade, né, Orives, é tão maravilhoso que oferece esse planeta como paraíso e dá a oportunidade de, uma vez que nós nesse paraíso não soubemos aproveitar, outra oportunidade através da encarnação superior, ou através de uma encarnação ulterior, não uma encarnação posterior. Para quê? Para redimirmos, para fazermos aquilo que nós deixamos de fazer. O duplo princípio do bem e do mal, durante muitos séculos, sob vários nomes, é a base de todas as crenças religiosas, né? Todas as crenças religiosas acreditam, não, o mal é coisa do demônio e o bem são dos anjos de Deus. Mas na verdade somos sabedores que o mal e o bem está devido ou alusivo à nossa ação. Deus deu-nos as leis, e essas leis estão íncitas, elas estão dentro de onde? De onde? Da nossa consciência. Quando você delas afasta, você peca, ou seja, você pratica o mal. Quando você delas ou dessas leis afasta, você afasta da virtude. Então, o bem e o mal é o nosso inferno. Se eu afasto das leis divinas, eu peco, eu pratico o mal. Em eu praticando o mal, muitas vezes com ou sem a ajuda do demônio, que o Espiritismo nada mais diz que é um espírito menos evoluído que nos influencia. Mas para aí, os espíritos nos influenciam, irmão X? Sim, e Kardec formulou este questionamento aos imortais, onde os mesmos, de uma forma objetiva, direta e concisa, disseram: mais do que vos imaginais. De ordinário, somos nós que lhes direcionamos. Veja bem, essa direção, meus irmãos, não nos tornam marionetes. Nos dirige, nos influencia, se nós quisermos. Se nós quisermos. A área de texto ainda nos permite renascer sucessivamente aqui com flores, fruto, mar, céu, lua, sol e chuva. Oríveis. Mas então aí está a bondade de Deus. Deus não existe? Qual é a prova de Deus? Ora, assim como, diz Kardec, você ouve um estalido, um tiro, um silvio,
e através desse estampido você observa um pássaro cair, você depreende, sem ver o atirador, que ali, que tratava-se de um exímio atirador. Por outra, quando eu olho o renascer, quando eu olho aqui as flores, o fruto, o mar, a cachoeira, aquela rosa linda, aquele perfume a qual eu não sei qualificar, e na verdade não são dos homens, de quem são? De Deus. Está aí, Orífes, a extraordinária prova, quer dizer, o efeito inteligente há de vir de uma causa inteligente. E qual é o efeito inteligente, irmão X? Esse perfume dessa rosa, essa beleza dessa cachoeira, essa cor inqualificável dessa rosa, essa maneira bastante afável que Fraterna, que Sil, que Miriam, que todos aqui da sala dirigem, a maneira com que eu olho para o meu filho, que eu embalo no meu regaço, muitas vezes aquilo nem meu é. De quê? De Deus. Prova constante de Deus. Então, o demônio, sim, ele existe na visão espírita, mas é a ação ou a influência de um espírito malfazejo, de um espírito que quer nos direcionar para um caminho errado, para um mundo não ditoso, para um mundo que nos estaciona. Mas por quê, irmão X? Por que ele quer nos direcionar? Por que ele quer estagnar o nosso progresso? A espiritualidade também respondeu a Kardec. Eles querem, por causa da vaidade, do orgulho, do ciúme, quer que a gente masse barro, patine o carro, não andamos para frente, para ficar com eles. Para ficar com eles. Um determinado período. Mas eles mesmos, não existe bem, não existe mal. Há uma ignorância por um determinado tempo, e esses espíritos, esses irmãozinhos nossos que lá estão, e nós já estivemos lá, vai estar igual a gente, e nós um dia vamos estar igual Jesus foi há 2000 anos atrás, ou como será hoje. Jesus não encarnou na Terra, aliás, ele não reencarnou. Por que ele não reencarnou? Reencarnar significa encarnar duas vezes. Ele quando há 4,7 bilhões de anos, segundo a ciência, formou-se a Terra, no seu estado primitivo, Jesus já existia. Jesus já existia. Então ele encarnou aqui, né, há 2000 anos atrás, ou seja, há 4 bilhões e tantos anos posterior à criação da Terra. Então ele encarnou uma vez, porquanto ele veio de um mundo superior, de um mundo bem superior à Terra. E estamos finalizando, né, Silvio? Está há mais de 35 minutos que nós estamos falando. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando mais as nuvens elevadas? Aqui, na obra O Céu e o Inferno, Deus criou Lúcifer, e este foi habitar as partes mais elevadas. E isso segundo a doutrina da Igreja cristã. E Deus, como vimos inicialmente em nossos estudos, ser a inteligência suprema, criadora de todas as outras inteligências, justo, bom, imaterial, uno, perfeito, onisciente, onipotente, jamais ia criar um ser eternamente voltado para o mal. E como Orives colocou acima, com propriedade, criou-nos de forma linear, simples e sem conhecimento. Tornamos maus pela nossa ação, a utilização indevida do livre-arbítrio. A utilização indevida do livre-arbítrio. E nós estamos aqui na sala, hoje. Tem 15 pessoas, 16 pessoas. Estamos aqui na sala estudando, dando cultura, dando aprendizagem ao nosso ser espiritual. Ao nosso ser espiritual não, nós somos espírito. Temporariamente habitamos um corpo material, porque efetivamente somos espírito. E Jesus disse, vosso espírito está onde está vosso tesouro. Então, a gente faz um curso de inglês,
você faz um curso de balé, você faz um curso de dança, faz isso, faz aquilo, benefícios para a sua satisfação material, que muitas vezes a própria sociedade diz que você é bem ou mal sucedido, dada a sua alegria e o seu comportamento social. Mas nós somos sabedores que essa alegria é efêmera. Aquilo que efetivamente fizermos, entre aspas, ao nosso espírito, porque nós somos espírito, aquilo, e nós estamos aqui agora dando cultura, dando aprendizagem, dando conhecimento ao mesmo. E aquele que mais sabe, melhor decide. Aquele que mais sabe, melhor decide. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. Ora, então, esse anjo é bom, esse anjo é ruim. A igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta o progresso da ciência. Isso significa dizer, meus irmãos, que o homem de Neandertal, o homem Cro-Magno, o homem do início da civilização terrena era inferior espiritualmente do que somos agora. Então a nossa doutrina diz perentoriamente, de uma forma assim direta, de que os anjos é devido à evolução natural, e todos nós seremos algum dia anjo. Por quê? Porque queremos? Não, porque Deus assim o quer. Deus nos fez simples e sem conhecimento, e vamos um dia chegar a sermos anjos, ou seja, habitar no mundo angelitude. E esse corpo, essa fome, esse desejo sexual, essa vontade de comer materialmente, de ir, de vir, de beber, isso aí vai acabar. Porque à medida da minha evolução em espírito, há, por consequência e concomitantemente, a evolução da matéria, do corpo. Vai nesses mundos, você não precisa, não vai ter esse cansaço, não vai precisar tomar remédio, não vai precisar falar aqui e sentir cansado, etc, etc. Jacques coloca o seguinte: caminhada para o bem, a espiritualidade maior vai nos dando moratória e congelando nossos débitos. Quando percebe um aperfeiçoamento da criança, espera que o bem apague o mal. Então, para apagar o mal, você precisa fazer o bem. Mas se eu, Jacques, deixar de fazer o mal, o bem eu pratiquei? Não. A espiritualidade disse, de uma forma bastante direta, que para o bem depende ação, depende querer. E não fazer o bem, não fazer o mal, simplesmente você ficar na ociosidade, ficar na passividade. Então, se você deixa de fazer o mal, consequentemente, aliás, se você deixa de fazer o bem, consequentemente o mal você praticou. Por quê? Tem determinada pessoa, você poderia ajudá-la, poderia fazer isso ou aquilo, e não fez, você praticou o mal. Essa é a evolução perfeita que Jacques colocou. A criança evolui, assim como o espírito, e nós somos, espiritualmente falando, a criança. Vamos dizer, uma criancinha, no nosso estágio evolutivo aqui de 2 anos, de 1 ano. Estamos no limiar, estamos na parte vestibular desse processo evolutivo. E assim sendo, meus irmãos, entendo que fechou, né, Sil? Entendo que fechou nosso tempo, e eu perguntaria aos estimados amigos, irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos: há algum questionamento? Há alguma coisa que vocês gostariam que falássemos? Se tenho inveja, mudo para doação. E falar em inveja, né, Olívio? Quem não teve inveja? Inveja, se você nunca teve, inveja, ciúmes, o ciúme, por exemplo, que a inveja é praticamente quase igual ao ciúme. Você tem uma secura de boca, você não consegue dormir, você fica só pensando nas coisas piores, você fica... A inveja é você querer aquilo que a outra pessoa tem. Não, mas ela não podia ter aquilo, por que eu não tenho? Deus não é justo.
Por que só está correndo com ele? Então, são atitudes malévolas, designadas do orgulho e do egoísmo. Aqui, no mundo onde estamos, né, que é de prova e expiação, estamos mais afeto ao egoísmo, à inveja, ao ciúme, ao levar vantagem você também, né? Por que não? Aqui, infelizmente, é desse jeito. Estamos passando para um processo, que é o mundo de regeneração, onde o mal vai igualar ao bem. No momento, existe mais males, mais espíritos voltados para o mal do que bem. Quando houver um mundo de regeneração, haverá um equilíbrio. Fica mais fácil você decidir. Dona de mim, seja bem-vindo, Barbosa, pela mesma forma. Se há algum questionamento, alguém passou alguma coisa para você, um passinho aqui e outro acolá, né, Olívio? E isso é muito importante. E no momento em que damos um passinho aqui e outro acolá, diante da eternidade é muito. Porque você deu um passinho de 33 centímetros, digamos. Ora, a eternidade, quantos passinhos de 33 centímetros você vai dar? Então é muito. É aquele negócio que falávamos, né, Miriam? Se a pessoa decidir melhorar aos 80, aos 90 anos, é válido. Qualquer época. Não é só porque eu sempre fiz o mal, sempre operei de uma maneira ruim, sempre quis o mal ao próximo, não vai adiantar. Eu estou com 80 anos, estou com 90 anos, vou viver mais 2, mas nesse momento eu começo a fazer o bem, eu arrependi, já é um passo. Não é só o arrependimento, né, meus irmãos? Você tem que arrepender, expiar, é um sofrimento dado ao arrependimento, e posteriormente regenerar-se. Através do arrependimento, da expiação e da regeneração, aí sim há o processo de salvação. Não é só aceitar Jesus, aceitar a divindade, a divina providência, que estamos num segundo momento salvos. Muito bem, eu vou passar para a nossa amiga fraterna. E a nossa amiga fraterna, se quiser, nossa amiga, você faz a consideração. E a Sil está me falando aqui que você fará o nosso encerramento. Muita luz e muita paz. Eu só virei tão somente para colocar uma música. Estaremos aqui quarta-feira novamente. Eu vos amo. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijão em vossos corações, meus irmãos. Hoje, realmente, eu acabei de tirar da minha cabeça, porque pelo que eu estudo no livro dos Espíritos, é que nós temos que ir evoluindo aqui, enquanto estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, para que nós possamos crescer espiritualmente e chegar mais próximo dos espíritos evoluídos. No que eu sei, anjo é um espírito evoluído. Se os anjos são espíritos evoluídos, como podem se revoltar contra Deus? É uma coisa que me perseguia muito. Hoje, graças à sabedoria do nosso querido irmão X, eu acabei de sair dessa. Graças a Deus. Porque isso me perseguia. Pelo amor de Deus. Não é não? Então hoje estou desligada desse negócio. Graças a Deus, irmão. É por isso que para mim é difícil falar na sua sala, meu irmão. Você sabe tanta coisa. Eu sou limitada dentro do crescimento das pessoas. Porque foi isso que eu fiz faculdade. Né? Mas sou limitada. Sou sim, irmãos. Sou limitada nos conhecimentos gerais. Porque eu procuro estudar, mas não tenho assim essa evolução que você tem, sabe? De falar assim e responder a uma pergunta. Não sei fazer isso. Então, realmente, eu fico muito travada para falar numa sala como sua sala, a sala do SAIDS. Para mim, olha, não dá. Porque eu fico assim, oh, meu Deus do céu, ele sabe muito isso, ele fala muito bem sobre isso. E eu realmente sou ruim desse negócio assim, eu não sei falar sobre isso não. Mas já que você me deu a chance de poder entrar dentro do meu esquema,
Eu vou perguntar se eu posso entrar com um título. É tempo de mudança. Pode ser? Perfeitamente. É só você dizer o quando. Tempo de mudança. Ok? Pode ser? Você fará. Vai ser um seriado que eu prefiro fazer às sextas-feiras, já que quarta para mim é meio complicado. Mas sextas-feiras pode ser? Perfeitamente. É só você dizer o quando. Tempo de mudança. Ok? Pode ser? Você fará. Vai ser um seriado que eu prefiro fazer às sextas-feiras, já que quarta para mim é meio complicado. Mas sextas-feiras pode ser? Quando? Sexta-feira. Pode ser sexta-feira. Está marcado então para a próxima sexta. Tudo bem, minha irmã. Isso. Então vamos fazer assim. Você coloca esse tema aí. É tempo de mudança, tá bom? Que é um contexto de estudo da personalidade de cada um, que tem por si que mudar em cada um de nós. Tá bom? É tempo de mudança. Tá bom? Ok? Obrigadinha. Eu não vou falar que nem você, vou falar outras coisas. Ai, meu pai. Olha, eu estava vendo aqui esse livro falando, esse ou essa, não sei. Tô bem, minha irmã. A respeito dizendo do ciúme. Que o ciúme é a mesma coisa que inveja. Não, não é. Inveja é uma coisa, ciúme é outra. Tá? Ciúme, a base do ciúme é insegurança. As pessoas inseguras é que levam essa história do ciúme à frente porque não se garantem. Entendeu? A pessoa que não se garante, ela está sempre insegura. Não é isso? Tem que realmente se garantir. Sabe? Saber que você é você, na boa. Que você consegue o que você quer. Deixa o outro lá fazer o que bem entender. Isso, vamos trabalhar e continuar trabalhando isso em você. Vamos trabalhar, porque aí você vai ser feliz. Porque ninguém que é inseguro pode ser feliz. Deu para entender? Agora, inveja é outro departamento. É outra coisa. Hoje eu fico aqui nos ciúmes. Tá bom? Tá ok, lindo? Ok? Ajudei? Bom demais. Bom, Silzinha... é isso aí. Silzinha pediu para eu fazer a oração final e eu então vou fazer uma oração aqui pessoal. Senhor, que eu tenha força de ser eu mesma sempre, que eu possa fazer o bem sem saber o porquê, que eu nunca pense que esse alguém irá me retribuir. Que eu possa ouvir passarinhos cantando, que eu possa ver a imensidão azul do céu, que eu descubra brincando o formato das nuvens. Que eu possa valorizar a alma da criança que existe em mim. Que ao me levantar, enxergue a luz através do sol. Que diga com amor o bom de presença seja sentida como amiga. Que eu possa me agasalhar no coração do meu amor quando sentir frio. Que eu esteja ao seu lado nos dias alegres de verão. Que a grandeza do mar seja a energia que recarrega a minha alma. Que a minha existência faça diferença. Que minhas palavras sejam amáveis e doces. Que sejam ouvidas de forma leve, suave, sublime, como anjos cantando. Que eu possa entender o amor dos que não sabem demonstrar o amor que sentem. Que eu saiba ser desapegada do amor dos que não sabem amar. Que eu possa entender que nem todos podem me amar, mas que eu ame a todos, sem distinção, com toda a força e luz do amor que existe em mim. Que a paz esteja com todos vocês
e que tenham um amor em vocês, primeiro por vocês, depois pelos nossos irmãos. Que a paz esteja com todos. Assim seja. Muito obrigado, minha irmã. Muita luz, muita paz. E a sua oração extraordinária, e foi aquilo que Jesus resumiu o decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu vou colocar uma música e vamos saindo harmoniosa e tranquilamente. Muita luz e muita paz. Os nossos estudos vamos disponibilizá-los. Nós estamos filmando agora, já tem mais ou menos 3 meses. Vamos disponibilizá-lo no Facebook. Muita luz e muita paz, e como sempre digo, um abraço de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, viver com um torneio sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria.